A pergunta que ninguém faz: por que tanta gente olha para uma pessoa autista e conclui, tão rápido, que ela é fria, distante ou estranha? E se o que você chama de frieza for, na verdade, profundidade? E se o silêncio não for vazio, mas uma linguagem inteira que você nunca aprendeu a escutar? Eu já vou te responder com clareza. E talvez essa resposta mude a forma como você enxerga alguém importante na sua vida. Ou até você mesmo. Mas antes, se você quer conteúdos que traduzem o invisível, que mostram o que quase ninguém vê e fazem a gente entender o ser humano com respeito, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Aqui a gente não julga a superfície. A gente aprende a ler as camadas. Então vamos lá. Muitas vezes o mundo não entende o autista por falta de boa intenção. Entende errado porque tenta usar o mesmo dicionário para idiomas diferentes. A sociedade aprendeu um conjunto de sinais como se fossem universais. Olhar nos olhos, reagir rápido, sorrir na hora certa, suportar certos sons, certas luzes, certas proximidades. Mas o autismo pode mudar a forma como o corpo percebe, como a mente organiza e como as emoções chegam por dentro. E aí nasce a confusão. O autista não está sem sentimento. Ele pode estar com um sentimento demais, com estímulo demais, com informação demais, entrando ao mesmo tempo. O que parece distância pode ser autoproteção. O que parece indiferença pode ser sobrecarga. O que parece falta de carinho pode ser carinho procurando um caminho seguro para existir. Isnades. O erro de leitura. O mundo aprendeu a julgar rápido. A gente cresce acreditando que certas expressões significam certas coisas. Se não olha nos meus olhos, está escondendo algo. Se não reage com entusiasmo, não se importa. Se fala pouco, é antipático. Só que isso é uma regra social, não uma lei da natureza. E quando você transforma a regra social em lei, você condena todo mundo que sente diferente. No autismo, a comunicação pode não seguir o roteiro padrão. Tem gente autista que sente intensamente, mas não consegue mostrar do jeito que os outros esperam. Tem gente que se expressa melhor por escrito do que falando. Tem gente que precisa de tempo para processar uma pergunta. E tem gente que demonstra afeto com atitudes práticas, presença, lealdade, cuidado silencioso. Mas quando o outro só reconhece amor no formato que ele conhece, ele chama de frieza, o que é apenas outro jeito de amar. Pensa numa cena comum. Várias pessoas falando ao mesmo tempo, perguntas rápidas, risadas, barulho, interrupções. Para muitos isso é normal. Para uma pessoa autista, isso pode ser como abrir muitas abas na mente com som alto, tudo simultâneo. E se ela se recolhe, o mundo interpreta: não gostou de mim. Mas, e se ela gostou? E justamente por gostar, tentou ficar. Só que o corpo pediu abrigo. O erro de leitura nasce quando a gente acha que meu jeito é o jeito certo. E a partir daí, cada diferença vira defeito. Só que diferença não é falta. Diferença é idioma. Damabris, o excesso que ninguém vê. Muita gente pensa que o autista não liga. Mas muitas vezes é o contrário. Ele liga demais. Só que o corpo não dá conta de demonstrar tudo ao mesmo tempo. É como se o volume do mundo estivesse sempre um pouco acima do suportável. Uma luz forte pode cansar. Um som repetido pode doer. Um perfume pode invadir. Um toque inesperado pode assustar. E quando o ambiente insiste, o cérebro entra em modo de defesa, reduzir, cortar, afastar. Por fora, alguém vê uma pessoa quieta, séria, fechada. Por dentro, pode existir uma tempestade, não de drama, mas de estímulos. É como tentar conversar enquanto alguém liga um alarme ao seu lado e ainda te pede para sorrir com naturalidade. Tem dias em que o esforço de apenas estar presente já é enorme. E existe um peso escondido. Muitas pessoas autistas passam anos mascarando, tentando imitar comportamentos sociais para serem aceitas. Forçam contato visual que incomoda, respondem rápido para não parecerem lentas, participam de lugares que drenam. Isso até pode funcionar por um tempo, mas cobra um preço alto: cansaço extremo, ansiedade, sensação de não pertencer. Então, quando você vê um autista se afastando,
evitando um lugar, pedindo silêncio, cancelando em cima da hora. Pode não ser desinteresse, pode ser autocuidado, pode ser eu quero, mas hoje eu não aguento. E isso muda tudo. O silêncio como linguagem. Existe um silêncio que é ausência, e existe um silêncio que é organização interna. Para muitas pessoas autistas, o silêncio não é falta de assunto, nem falta de emoção. O silêncio pode ser a única forma de colocar ordem no que está demais. Como arrumar uma gaveta bagunçada. Antes de colocar mais coisa, você precisa organizar. Falar no meio da sobrecarga pode ser como tentar pensar com várias pessoas gritando ao mesmo tempo. Então o silêncio vira ferramenta. Ele cria espaço para respirar, processar, entender o que sentiu e escolher palavras mais honestas. E tem outra coisa. O mundo costuma tratar conversa como prova de afeto. Se você se importa, você fala. Mas nem todo afeto é barulhento. Às vezes, carinho é estar junto sem exigir. É fazer algo útil. É lembrar de um detalhe. É lealdade. Quando alguém autista se cala depois de uma situação intensa, pode ser porque está sentindo muito e não quer transbordar. Pode ser porque precisa de tempo para transformar sensação em palavra. Pode ser porque improvisar socialmente é exaustivo. Então ela escolhe o caminho mais seguro. Pausa, recolhimento, silêncio. A pergunta que ajuda não é, por que você não fala? A pergunta que ajuda é, você precisa de um tempo? Ou, quer me responder depois? Porque dar tempo é dar dignidade. E dignidade abre espaço para a comunicação verdadeira. Nobilizais, o mundo cobrando normalidade. O problema quase nunca é o autista ser de mais ou de menos. O problema é o mundo exigir um molde, de como falar, de como reagir, de como demonstrar alegria, tristeza, interesse, empatia. E quando alguém não cabe nesse molde, a sociedade chama de estranho, o que apenas é diferente. Olha como a diferença vira rótulo. Se não gosta de festa, é antissocial. Se não aguenta barulho, é frescura. Se precisa de rotina, é rigidez. Se fala direto, é grosseria. Mas e se, em vez de defeito, isso for um modo de funcionamento? Um modo que precisa de respeito, ajustes e clareza, não de pressão e julgamento. Muita gente autista cresce ouvindo que precisa aprender a ser normal. E essa cobrança repetida vira uma mensagem cruel. Seja como os outros, ou você não merece pertencer. Aí nasce uma dor silenciosa. A pessoa começa a acreditar que é um erro. Começa a esconder partes de si. Começa a se culpar por precisar de pausas, por não gostar de certos ambientes, por sentir demais. Só que inclusão de verdade não é tolerar o diferente. Inclusão é conviver de um jeito em que todos existam com menos sofrimento. É entender que empatia não é só sentir o que eu sentiria, é considerar que o outro sente de outro jeito. E a verdade que quase ninguém vê. Aqui está a verdade. O autista não é frio. Ele pode ser profundamente leal, profundamente verdadeiro, profundamente sensível. Só que a forma de mostrar isso nem sempre combina com o que o mundo espera. Tem autista que demonstra amor lembrando do que você gosta e trazendo isso em silêncio. Tem autista que mostra cuidado sendo correto, mantendo a palavra, protegendo você com atitudes. Tem autista que não consegue abraçar na hora, mas te acompanha até o fim do problema. E tem autista que sente tanto que precisa parecer neutro para não transbordar. Por fora, controle. Por dentro, intensidade. O que dói é ser acusado de vazio quando se está cheio. É ouvir, você não se importa quando a pessoa se importou a semana inteira. Só não soube colocar isso no formato social esperado. É como ter um oceano por dentro e ser chamado de deserto porque a água não está na superfície, mas existe ponte. Quando alguém se dispõe a aprender a linguagem do outro, a conexão acontece. Não uma conexão performática, mas real. Às vezes, a pessoa autista não precisa ser consertada. Precisa ser compreendida. Comunicação clara, respeito aos limites sensoriais, tempo para responder, previsibilidade e liberdade para ser autêntica. E se você é autista e me ouve agora, você não é um erro. Você é um universo interior com outra linguagem.
Se você convive com alguém autista, tenta um exercício simples. Por alguns dias, troque a pergunta: o que essa pessoa está fazendo? Pela pergunta: o que essa pessoa pode estar sentindo por trás disso? Essa troca muda tudo. Você para de brigar com a superfície e começa a enxergar a causa. Sobrecarga, ansiedade, cansaço, confusão social, dor sensorial. E se você é autista, guarda isso como um lembrete de dignidade. A sua forma de existir não precisa pedir desculpas o tempo todo. Você pode aprender estratégias, pedir apoio e buscar acompanhamento profissional quando fizer sentido. E vale lembrar, este conteúdo é inspirador e educativo. Não substitui orientação profissional. Mas nada disso exige que você se odeie para caber. Você não precisa se reduzir para merecer lugar. O mundo pode chamar de estranho o que não entende. Mas muitas vezes, estranho é só um nome preguiçoso para aquilo que exige atenção, paciência e humanidade. E quando a gente aprende a traduzir o invisível, a gente para de ferir sem querer e começa a acolher de verdade. Bem-vindo ao Day, Segredos do Universo Interior. Aqui, profundidade é respeitada. Se isso tocou você, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Pode ser exatamente a ponte que faltava entre duas pessoas que se amam, mas ainda não se entendem.